E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do dia de hoje. Continuamos aí, caderno 2, aulas 27 e 28, página 129, equações e inequações modulares. Na primeira aula nós falamos sobre equações modulares, do tipo f de x igual a k ou o módulo de f de x igual a um g de x. Fizemos algumas situações de exemplo e resolvemos exercícios de sala que diziam respeito a esse assunto. Agora a gente vai aproveitar a segunda aula para falar de inequações modulares, tá? Então a gente vai ter o mesmo estilo, ó. A gente pode ter uma inequação modular desse tipo aqui, ó. O módulo de f de x maior que k, tá certo? Então vamos lá. A gente tem algumas situações para o módulo de x ser maior que k. Por exemplo, vamos analisar k. De repente esse k ele é menor que zero. Cara, o que a gente vai pensar? Se esse k é um número menor que zero, obviamente que qualquer cara aqui, o módulo dele vai ser maior, Porque o módulo ele é estritamente positivo, O módulo ele é, aliás, nulo ou positivo, Então a gente sabe que se essa constante k é um número negativo, para qualquer valor da expressão, para qualquer valor de x, o módulo vai ser maior. Então a gente pode dizer que a solução é o domínio do nosso f de x. Ou seja, quem vai mandar é a nossa expressão ali, é o domínio, tá? Agora vamos supor que esse k seja igual a zero. Se o k é zero e eu estou dizendo que o módulo de f de x é maior que zero, eu sei o seguinte, eu sei que f de x tem que ser diferente de zero, Ok? Porque o módulo sempre vai ser maior, E a gente não pode ter um zero, porque zero não vai ser maior que zero. Ah, mas não poderia ser menor? Não, velho, porque é módulo. O módulo não pode ser menor. A gente já falou sobre isso, Agora, e quando o k é maior que zero? Quando o k é maior que zero, a gente vai ter ou f de x ele é maior que o k, ou o f de x ele vai ser menor que o menos k. Vou dar um exemplo para você. Módulo de f de x maior que 3. Cara, para que esse módulo seja maior que 3, ou o f de x ele é maior que 3, ou o f de x ele é menor que o menos 3. Por quê? Porque aí, menos 4 em módulo dá 4, 4 é maior que 3. Menos 5 em módulo dá 5, 5 é maior que 3. Agora, se tiver menos 1 em módulo, vai dar 1, e 1 não é maior que 3. Por isso que a gente tem essas duas situações aqui, tá certo? Então, quando a gente vai trabalhar com inequações modulares, em que a gente tem o módulo de uma expressão maior que uma constante, a gente pode usar esse raciocínio aqui, Quando k é menor que zero, a gente pode tratar como uma solução sendo o domínio da função. Quando k é igual a zero, a gente já sabe que essa função tem que ser diferente de zero, porque senão a gente vai ter um módulo de zero maior que zero, não existe. E quando k é maior que zero, ou a nossa expressão é maior que a constante, ou ela é menor que o oposto da constante. Vai acontecer esse caso aqui, Temos menores valores aqui dentro, negativo em módulo para dar maior, senão dá inconsistência. Beleza? Tranquilo? Então é só o tempo de eu apagar a luz aí para a gente continuar batendo um papo sobre inequação e agora falar quando a gente tiver o caso do módulo de uma expressão maior e aqui a gente tiver uma outra expressão. Belezinha? Até daqui a pouco. Vamos continuar batendo um papo então? Cara, e se isso aqui acontecer, módulo de f de x agora menor que k? Cara, a gente vai fazer a mesma coisa, Se esse k for um número menor ou igual a zero, a gente já sabe que a solução é o quê? Vazio. Por quê? Porque a gente não vai ter um módulo que é sempre um número positivo menor que um número negativo. Nunca vai acontecer. A gente nunca vai ter um módulo que é um número positivo que vai ser menor. Por exemplo, mesmo que ele seja zero. Módulo de zero é zero. Zero é menor que zero? Não tem como. Então a gente fala que é vazio, não tem solução. Agora, se o nosso k for maior que zero, olha o que vai acontecer. Quando que o módulo vai ser menor que k? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter f de x menor que k, maior que menos k. Pensa lá, se eu tiver aqui, por exemplo, menos 3 e 3, tá certo? O que vai acontecer? Digamos que o k seja 3, Então, para k igual a 3,
Olha como é que a gente estudaria. Cara, se eu pegar qualquer número maior que 3, o módulo nunca vai ser menor que 3. Se eu pegar qualquer número menor que menos 3, o módulo nunca vai ser menor que 3. Então, só aqui, ó, entre os dois é que eu vou ter números que eu vou colocar aqui que o módulo será menor que 3. Então, o f de x está aqui, ó. Por isso que f de x menor que k, maior que o oposto do k. Então, para esse tipo de equação, lembrar da explicação, né, do comportamento geométrico do módulo, né, que o módulo é a distância, né, até a origem, fica mais fácil a gente trabalhar a percepção aí da inequação. Belezinha? Cara, eu acho que a gente pode começar a fazer alguns exercícios para vocês terem a percepção. Quando a gente tem constante aqui, quando a gente tem uma outra expressão, tá? Nós vamos fazer exercícios dos dois tipos, mesmo que não tenha no caderno de sala de vocês, eu pego um exemplo para a gente fazer aí. Mas se tiver, a gente já resolve essa questão no caderno de sala. É o tempo de eu apagar a lousa para a gente ir para o caderno de sala. Abraço! E aí, galera, vamos lá então, exercício 3. Cara, uma inequação modular, inequação quociente, um k do lado de cá, várias dificuldades. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma mudança de variável para ficar mais fácil. Ó. O módulo de x eu vou chamar de y, tá? Então eu vou ter o seguinte aqui, ó. Eu vou ter y mais 2 dividido por y menos 1 maior que 4. Bom, quando a gente resolve a inequação, a gente sabe que tem que deixar do lado direito só o zero, né? Então vamos lá, ó. Y mais 2 dividido por y menos 1 menos 4 maior que 0. Tranquilo? Agora o que vamos fazer? Vamos lá, ó. Y menos 1 dividido pelo de baixo multiplica pelo de cima, y mais 2 menos 4 que multiplica o y menos 1 maior que 0. Vamos continuar. Então nós vamos ter lá y mais 2 menos 4 vezes y menos 4y menos 4 vezes menos 1 mais 4 dividido por y menos 1 maior que 0. Então nós vamos ter menos 3y mais 6 dividido por y menos 1 maior que 0. Inequação quociente. O que a gente precisa fazer numa inequação? Estudo de sinais. Então vamos lá. Vamos estudar o primeiro cara. Vamos chamar esse cara de 1, esse cara de 2. Então eu sei que em 1 eu vou ter o seguinte. Eu vou ter menos 3y mais 6 igual a 0. Eu vou ter menos 3y igual a menos 6. E eu tenho que o y é igual a 2. Vamos estudar lá. Eu tenho lá 2. Decrescente, positivo, negativo. Beleza. Vamos estudar o 2 agora. Segundo passo. Eu tenho lá y menos 1 igual a 0. Se bem que a gente sabe que não pode ser 0, né? Mas como ele não quer nada igual a 0, não tem problema. Então, o y é igual a 1. Temos lá 1. Reta crescente, menos e mais. Ok? Tranquilo? Belezinha? Então agora vamos fazer essa composição aí, ó, de 1 e 2, ó. 1, 2 e 1 intersecção com 2. Então nós temos lá o 2, nós temos aqui 1, nós sabemos, né, vamos fazer assim já, ó, 1, 2, sabemos que a esquerda do 2 é tudo mais e a direita menos. Sabemos que a esquerda do 1 é tudo menos e a direita mais. Mais com menos, menos. É isso? Espera aí, deixa eu ver se eu não fiz nada. Opa, aqui é mais, né? Mais com menos, menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos, menos. O que a gente quer? Maior que 0, aberto. Ou seja, o y é menor que 2, maior que 1. Ok, mas quem é y? É o módulo de x. Então agora a gente precisa estudar isso, porque o que a gente vai ter na realidade é módulo de x menor que 2, maior que 1. Né? Então isso aqui é o que nós vamos estudar, tá? Então eu vou dar uma apagada aqui, né? Não em tudo, mas vou dar uma apagada para a gente poder fazer ele. Bom, aqui ó, no começo do exercício, tá? Vamos apagar aqui. Ok? Que não é a resolução. Vou apagar aqui, ó.
a gente ter mais espaço, né? Porque eu fico deixando aí vou apagar aqui, porque também vocês já sabem quais atividades que é, o que é, que página que é, e vamos para cima agora estudar esse Paranauê. Vamos pensar assim primeiro, vamos pensar aqui, ó. Quando que o módulo de x é menor que 2? Quando é que o módulo do número vai ser menor que o número? Quando esse x for menor que 2, mas maior que menos 2, né? Que é aquela história lá. Se eu fizer a retinha aqui, ó, botar o 2 aqui e o menos 2, todos os números que eu tiver entre aqui, ó, eu jogar no módulo, vai dar um número menor que 2. Tá certo? Então a gente tem essa primeira situação aqui, ó. Agora eu tenho quando que o módulo de x, agora vamos ver a parte de cima aqui, ó, será maior que 1. Aí a gente sabe que é, né? Então nós temos lá, ó, vamos pôr o 1 e vamos pôr o menos 1. Então quando que eu vou colocar um número aqui que o módulo dele vai ser maior que 1? Se ele estiver aqui ou se ele estiver aqui, né? Então eu vou ter, quando o x é maior que 1, o x é menor que menos 1, né? Ok? Então a gente tem essa situação. Agora a gente tem que colocar isso tudo numa situação só, né? Então, agora que eu já demonstrei aqui, vamos colocar isso para resolver o exercício. Mó louco, né, cara? Você vê módulo, às vezes dá um trabalhão, mas se você dominar o conceito, fica mais tranquilo. Então a gente tem a primeira situação aí, onde a gente tem menos 2, a gente tem 2, e a gente tem todo mundo aqui no meio. Aí a gente tem uma outra situação, onde eu tenho menos 1, aí eu tenho 1, eu tenho todo mundo para cá. Então o que interessa para mim na realidade? Trechos que satisfazem o 2. Entre o menos 2 e o menos 1, entre o 1 e o 2, ó. Então, solução dessa equação. Ou x é menor que menos 1 e maior que menos 2, ou o x é menor que 2, maior que 1. Velho, essa é a solução dessa equação modular. Caraca, exercício da hora para a gente trabalhar bastante coisa. Qualquer dúvida que você tiver aqui, mesmo depois de ter assistido a aula, a gente tira no ao vivo, tá bom? Então é o tempo de eu apagar a lousa. E aí a gente vai para o último aí, que é o quarto exercício. Abraço! Vamos lá então, gente. Eu me enganei, né? Esse é o exercício 4, tem mais um fora esse. Mas esse ele tá bem tranquilo, apesar de não parecer tanto, né? Então ele dá essa sentença e aí ele escreve, né, na letra A, B, C, D, para você optar lá, uma outra forma que a gente poderia escrever isso. Então, vamos pensar assim, cara. Para que o módulo de um número seja menor que 16, ou esse número é menor que 16, ou ele é maior que o menos 16, que é aquela situaçãozinha da reta que eu falei para vocês lá, ó. Eu tenho aqui, ó, eu tenho menos 16 e eu tenho 16. Então, se eu pegar números maiores que o 16, o módulo nunca vai ser menor que 16. Se eu pegar números menores que o menos 16, o módulo também nunca vai ser menor que 16. Então, para que o módulo seja menor que 16, ele tem que estar aqui, ó. Que é a situação que a gente colocou lá. O x menos a tem que estar aqui, ó. E aí, olha só que interessante. Se eu isolar o x, ó, eu vou ter assim, ó, x menor que 16 mais a, maior que menos 16 mais a. E aí eu consigo escrever a sentença desse jeito. Que se você olhar nas alternativas aí, a letra D diz exatamente isso aqui, ok? Então, é aquele raciocínio, ó. Aqui dentro tem que ser um número que quando eu extrair o módulo dele, o resultado tem que ser menor que 16. Então, como é que esse número pode ser maior que 16? Se eu pegar um número maior que 16 e colocar aqui, o módulo não vai dar menor. Se eu pegar um número menor que 16, tipo menos 17, menos 18, o módulo vai tornar ele maior que o 16. Então, aqui, esse cara que está aqui dentro do módulo, ele só pode estar nesse intervalo. Tá certo? Esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham para trabalhar esse tipo de situação de módulo. Ok? Então, é só o tempinho aí de eu apagar e ter a lousa livre para a gente agora sim fazer o último exercício de equações e inequações modulares aí, para a gente encerrar e começar a bater um papo
na próxima aula sobre trigonometria. Abraço. Vamos lá então, gente, fazer o nosso último aí, ó. Então nós temos aqui, ó, vamos pensar assim, ó, módulo de x. Módulo de x será x se x for maior ou igual a zero. Ele vai ser menos x se x for menor que zero. Então nós temos essas duas situações. E aí nós temos o módulo de x menos 5, que será x menos 5 se x menos 5 for maior que zero, ou seja, se for maior ou igual a 5, e vai ser menos x mais 5 se o x for menor que 5. Temos essas duas situações aí. Tá, vamos deixar o preto, porque o preto realmente não está dando para usar mais. Então vamos lá. Cara, vamos pensar assim, ó, reta. Aí eu tenho aqui o zero. Aí temos uma outra reta. Aí eu tenho aqui o 5. E vamos pensar assim, ó. Ok? Aqui, menor que zero sempre será menos x. Maior que zero será x. E aqui x. Menor que o 5 é sempre menos x mais 5. Ó. Menos x mais 5. E aqui será o x menos 5. Né? E aí a gente faz essa situação então. Ó. Então, se o x, aqui nesse caso eu vou ter menos x que multiplica menos x mais 5. Aqui eu vou ter x que multiplica o menos x mais 5. E aqui eu vou ter o x que multiplica o x menos 5. Então agora a gente pode pensar assim, ó. Para x menor que zero, o que vai acontecer? Eu tenho isso aqui, ó. Menos x que multiplica menos x mais 5. Vamos lembrar lá que eu tenho mais 6. Aliás, o menos 6, né? Igual a zero. Olha isso. É isso aqui, né? Para a gente encontrar as raízes. Isso, igual a zero. Fazer estudo de sinais, né? Menos com menos dá mais. Então eu tenho x quadrado. Menos com mais dá menos. Menos 5x. Menos 6 igual a zero. Vamos pensar nesse caboclinho aqui, ó. Dois números que somados dão 5 e multiplicados dão menos 6. Então eu tenho o 1, o menos 1 e o 6, né? Menos 1 e 6, ó. Né? Não é isso? Porque aí, ó, 6 menos 1 dá 5, 6 vezes menos 1, menos 6. Não esquece que aqui é sempre o sinal trocado. A nossa parábola tem concavidade para cima, o que torna aqui positivo, aqui negativo e aqui positivo. Como eu quero maior, né, ou igual a zero, então eu quero isso aqui, ó, certo? Ó. Só que tem um detalhe. O que acontece no detalhe? Ele admite que x é menor que zero. Então, ó, esse intervalo maior que 6 não está dentro do x menor que zero. Então, o que interessa para a gente aqui é só o x menor ou igual a menos 1. Esse é o cara que interessa. Vamos para a segunda situação aqui, ó, né? Para x menor que 5 maior que zero. O que vai acontecer? Eu vou ter menos x, aliás, x, né? Que multiplica, porque nesse intervalo, menos x mais 5, menos 6. Aí vamos colocar igual a zero para a gente fazer estudo de sinais. Fica menos x quadrado, menos 5x, menos 6 igual a zero. Então, dois números que somados vão dar esse com o sinal invertido sobre esse, né? Que vai dar 5, né? Deixa eu ver aqui, ó, se deu certo, é isso mesmo? Né? Menos 6. Então eu vou ter esse com o sinal invertido sobre esse. Então esse com o sinal invertido vai dar 5, vai dar menos 5. Então x1 mais x2 tem que ser o menos 5. E o x1 vezes x2 tem que dar 6. Cara, para isso acontecer, eu tenho que ter o 2 menos multiplicados não 6. Eu vou ter que ter o 1 e o menos 6, né? Não vai dar não, peraí. Porque 1 menos 6 vai dar menos 5, mas 1 vezes menos 6 não vai dar 6. Deixa eu ver se eu não errei alguma conta aqui, peraí. Vamos lá. Deixa eu ver se eu montei a equação certinha. Ó. Então eu sei, é menos x e x. Então eu vou ter aqui x que multiplica o menos x mais 5, né?
Menos x mais 5, tá certo. Vai ficar menos x quadrado. Ah, aqui é mais, ó. Ah, moleque. Né? Então tá certo. Esse, por sinal, então, eu vou ter dois números que somados vão dar 5 e multiplicados eles vão dar 6, né? Aí eu tenho 2 e 3. Não é isso? Então vamos lá. 2, 3. Com cavidade da parábola para baixo. Então, menos mais menos. Eu quero maior ou igual, né? Então, maior ou igual é aqui, ó. Certo? Maior ou igual. E números entre 2 e 3, eles estão entre 0 e 5? Estão. Porque 2 e 3 estão entre 0 e 5, então os dois convêm. Então, x menor ou igual a 3, maior ou igual a 2, também faz parte da solução. Agora, vamos para a terceira situação, que é essa aqui, ó. Que é para x maior que 5, maior ou igual a 5, né? Então vamos lá, eu vou ter x que multiplica x menos 5 menos 6 igual a 0. Então eu vou ter x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a 0, que eu acho que nós já vimos isso, né? Ou não? X quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Não é isso? X quadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Aí nós vamos ter a mesma coisa, ó. Menos 1, 6. Aí o que acontece? Aqui é positivo, menos positivo, né? Aí eu quero maior, então é para cá. Só que é o seguinte, o que acontece aqui, ó? Esse trecho não é maior ou igual a 5, só esse. Então só me convém o x maior ou igual a 6, né? Aí, ó, vamos dar uma olhada nas alternativas aí que nós temos, ó. Vamos lá? Pegar aqui. Nós temos lá exercício 5. Temos lá, x tem que ser menor que menos 1, ou o 2 menor ou igual a x menor ou igual a 3, ou x maior ou igual a 6. Perfeito. Letra C, alternativa correta. Tranquilo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. A gente encerra com isso, essa situação de módulo. Se precisar tirar mais alguma dúvida, a gente tem um momento ao vivo, tá certo? Senão, na próxima aula a gente começa o curso de trigonometria. Um grande abraço, bom estudo a todos. A gente se vê na próxima aula.